Bom, na aula de hoje nós iremos abordar o assunto de equação de segundo grau. Olha, a equação de segundo grau é toda a equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Então, toda a equação que se comporta dessa forma, que apresenta essa estrutura, nós denominamos de equação do segundo grau, onde a é um valor diferente de zero e esses valores a, b e c são números reais. Agora lembrando, a deve ser um valor diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se o meu a assume um valor igual a zero, isso significa dizer que zero vai estar multiplicando ao x² e será um termo nulo. E ao ser um termo nulo, sobrará apenas bx mais c igual a zero. E dessa forma, essa equação deixa de ser uma equação do segundo grau para ser uma equação do primeiro grau. Então, a primeira condição para que uma equação seja do segundo grau é que este coeficiente a seja diferente de zero. Então, ele deve ser um valor diferente de zero. Tá? Observação. O grau de uma equação é dado pelo maior expoente de x. Então, o maior expoente do x é o grau da equação. Se o maior expoente é 1, a minha equação é do primeiro grau. Se o maior expoente é 2, a minha equação é do segundo grau. No entanto, se o maior expoente for 3, é do terceiro grau e assim por diante. Vejamos nos seguintes exemplos. Olha, nesse primeiro exemplo, o maior grau é 1, ou seja, está inclusive oculto, pois quando o maior grau é 1, não é necessário ele estar explícito. Então, toda vez que o maior grau é 1, ele está oculto. No entanto, para essa equação, o maior grau é 2. Logo, nós temos que ela representa a equação do segundo grau. Já para este terceiro caso, o maior grau é 3. Logo, essa equação é uma equação do terceiro grau. Existem 4 tipos de equação do segundo grau. 4 tipos. O primeiro tipo é uma equação do segundo grau incompleta em C. Como assim completa em C? Nós vimos que a equação do segundo grau vai possuir 3 coeficientes. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Se o meu coeficiente C é igual a zero, se ele assume um valor igual a zero, então essa equação só terá apenas A e B, não vai possuir C. Dessa forma, ela é incompleta em C. Então, o primeiro caso, o primeiro modelo de equação do segundo grau. O segundo modelo é quando o meu coeficiente B é igual a zero. Vejamos, se B é igual a zero, então o meu B ele não vai existir nessa equação. Vai existir apenas o A, x² mais c igual a zero. Logo, essa equação ela é uma equação incompleta em B. Uma equação incompleta em B. E eu posso ter ainda uma equação incompleta em B e em C. Ou seja, uma equação que não vai possuir o coeficiente B e nem o coeficiente C. Porque ambos os coeficientes serão igual a zero. Então, se B e C é igual a zero, ela é uma equação incompleta. Ou seja, seria esse segundo caso aqui. Eu teria apenas ax² igual a zero. E o último caso é quando nós temos uma equação completa, quando na nossa equação possui todos os coeficientes. O coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Então, nós teremos uma equação completa. Vejamos aqui um exemplo de equações. Olha, como a equação ela se estrutura em ax² mais bx igual a zero, nós temos uma equação aqui. 2x² mais bx mais c igual a zero. Onde o meu coeficiente A aqui nesta equação é exatamente o valor que acompanha o x². O coeficiente A é sempre o coeficiente que acompanha o x². Então, aqui observe que A é 2. O valor do A é 2.
A é igual a 2, pois é o valor que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é sempre o coeficiente de x, ou seja, o valor que acompanha o x. Vejamos aqui na equação geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se eu tenho ax ao quadrado menos 13x mais c, o 13, que é o valor que acompanha o x, ele é o coeficiente B. Observe que o sinal deve sempre acompanhá-lo. Ele está negativo, então o meu B é negativo, é menos 13. É um detalhe a ser observado. E C é o termo independente, ou seja, não tem um companheiro como uma variável, ele se apresenta sozinho. Ele é chamado de termo independente, ele não está acompanhado da variável. Observe que o A está acompanhado do x ao quadrado. O B está acompanhado do x. E o C não, está sozinho. Ele não tem um companheiro. Ele não tem ninguém do seu lado. Então, ele é um termo independente. Observe aqui que nesta equação nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a 15. Mais 15 igual a zero. Então, o nosso C é 15. Observe, C é igual a 15. Esse é o valor do coeficiente C, 15. Então, resumindo, vamos para essa equação aqui. Ver de forma simplificada os três valores do coeficiente. Observe que essa equação ela possui o A, possui o B e possui o C. Logo, ela é uma equação completa. Ela tem os três coeficientes. O A é 2, o B menos 13 e o C 15. Vamos fazer um rápido exercício identificando quais dessas equações são equações do segundo grau. Vamos lá. O item A é uma equação de segundo grau? Sim, porque o maior grau da variável x é 2. E se o maior grau é 2, representa a equação de segundo grau. Observe que o B não é equação de segundo grau. Por quê? O maior grau do x é 2, no entanto, o coeficiente A é 0. E para que seja uma equação de segundo grau, o coeficiente A deve ser diferente de 0. E aqui está igual, então, que não é. O item C, o maior grau da variável x é 1, então também não é. O item D, o maior grau da variável x, observe que é 2, então ela é. Ela não está organizada naquela ordem, x ao quadrado, bx mais c, mas ela não deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, o item D também é. E o C, ela é uma equação de segundo grau, pois o maior grau da variável x também é 2. O item E é uma equação de segundo grau. O item F também. O G, se nós desenvolvermos isso aqui, chegaremos em uma equação de segundo grau. O H também é, porque o maior termo, o maior grau da variável t, da variável dessa equação é 2, ela é uma equação de segundo grau. O item I também, se desenvolver esse termo aqui, esse quadrado da diferença, nós encontraremos x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais 4 igual a 49. Passaria o 49, ficaria x ao quadrado menos 4x menos 45 igual a zero. Então, o maior termo é 2 e ela seria uma equação, ela é uma equação de segundo grau. E para o J, ele não está identificando o coeficiente A, mas ele diz que ele é o K e é diferente de zero. Então, é uma equação de segundo grau. Já a letra K não é, pois o maior grau da variável x é 1. Então, dessa forma, nós identificamos o que é equação de segundo grau e o que não é equação de segundo grau nesse breve exercício. Deve-se analisar sempre o coeficiente A, deve-se analisar o grau da variável para chegar nestes resultados. E aí, avaliar se uma equação ela é completa ou incompleta
é só verificar o valor do coeficiente A, do coeficiente B e do coeficiente C. Então, a nossa aula fica por aqui e a todos vocês, até mais.